A paz do Senhor, irmãos. Nós exaltamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais esta oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida dos professores, daqueles que têm sido usados, grandemente por Deus para nos trazer a palavra de Deus, para nos alimentar, e nós exaltamos o nome do Senhor. Nós iniciaremos um estudo. Hoje nós faremos a introdução desse estudo, dos tópicos, dos assuntos que nós abordaremos durante alguns domingos, e nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus, irmãos. Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nós estejamos com os nossos corações preparados para meditarmos alguns minutos hoje na palavra do Senhor, e que o Senhor fale grandemente às nossas vidas. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Senhor da glória, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Queremos colocar as nossas vidas agora, Senhor, diante de Ti. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações aos Teus pés. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, que Tu fales conosco pela Tua palavra. Senhor, nós queremos ouvi-lo, Senhor. Queremos nos achegar mais perto de Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós colocamos, Pai, nossos corações, nossas vidas diante de Ti, Pai. Senhor, porque a palavra humana não tem nenhum valor e nenhum poder, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra transforma vidas, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Fala conosco, Senhor, neste dia, e nos abençoa. Nós repreendemos todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos a Ti, fica conosco. Nós oramos para a Tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós iniciaremos uma sequência de estudo, e o tema da nossa aula é a obediência de Cristo, seus efeitos e seu alcance. A obediência de Cristo, seus efeitos e alcance. Nós agradecemos a Deus, irmãos. Nós temos ouvido a palavra do Senhor através da vida do nosso pastor Douglas. Pastor Evaldo também tem nos alimentado, nos dado aula. E pode ser, irmãos, que nós falemos alguns versículos, alguns textos que foram falados em aulas anteriores, mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, a respeito desse tema, desse assunto, o objetivo da nossa aula é nos aprofundar na importância com que a Bíblia se refere à obediência de Cristo. A Bíblia fala muito a respeito da obediência de Cristo, como Cristo veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. A Bíblia fala muito a respeito disso. Então nós vamos nos aprofundar um pouco nessa obediência, e quais são os resultados e efeitos que aqueles que o recebem alcançam. Quais os resultados e efeitos que a obediência de Cristo ela resulta, ela traz para aqueles que o recebem. Então eu vou repetir o objetivo: nos aprofundar na importância com que a Bíblia se refere à obediência de Cristo, seus resultados e efeitos que alcançam a todos que o recebem. De que maneira essa obediência
nos afeta, irmãos? De que maneira essa obediência nos alcança? Se é que nos afeta. E que resultado ela causa em nossas vidas. Amém? Nós vamos então discorrer a respeito desse assunto, vamos falar sobre isso. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto base do nosso estudo, que está lá em Romanos, capítulo 5, versos 12 em diante. Romanos, capítulo 5, do versos 12 até versículo 21. Eu vou ler na Revista e Corrigida, irmãos. Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um texto, irmãos, que Paulo ele está fazendo aqui algumas menções importantíssimas. E numa leitura superficial, talvez nós tenhamos ou não tenhamos a compreensão exata do que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo um paralelo da desobediência de Adão em relação à obediência de Cristo. E ele está fazendo essa comparação, aquilo que o ato de Adão, em sua desobediência, proporcionou à humanidade, e com relação à graça de Cristo, que esse ato também proporcionou para a humanidade. Para nós termos uma compreensão mais profunda, um pouco mais detalhada a respeito desse assunto, eu gostaria de que os irmãos abrissem lá em Gênesis capítulo 2, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, os irmãos, por isso que eu fiz menção à aula do pastor Douglas, pastor Evaldo, porque ambos mencionaram esse texto em suas aulas em algum momento. Nós não vamos falar da origem do pecado, Pastor Evaldo abordou esse assunto com muita propriedade e
e de maneira muito detalhada, nós não vamos falar da origem do pecado, mas eu gostaria de abordar com os irmãos esse ponto que Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz assim, a palavra de Deus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui uma ordem que o Senhor dá ou deu ao homem, ao primeiro homem, a Adão. O Senhor, então, ele diz, no 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então o homem poderia desfrutar de toda árvore que estivesse no jardim. Apenas ele fez uma restrição, que está no 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, o que nós vemos aqui? Nós vemos que há uma ordem. Olha, de todas as árvores você pode comer, mas há uma árvore que você não poderá comer. E essa árvore estava ali no jardim, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Esta árvore estava no jardim com todas as outras árvores, porém desta havia uma ordem específica para que o homem não comesse dessa árvore. Para que o homem, então, sustentasse essa ordem, ele deveria fazer o que, irmãos? Ele deveria obedecer. Ele deveria, então, comer de todas as árvores, porém desta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, ele deveria se privar. Ele deveria passar por ela e não comer, né? Ele deveria, então, manter em obediência a ordem que o Senhor havia lhe dado. Nós conhecemos a história, nós sabemos que isso não aconteceu, nós sabemos ali como a serpente, né, então agiu com Eva. E eu quero avançar um pouquinho em Gênesis 3 agora, virando a página. Capítulo 3, o verso 21 vai dizer assim, eu vou ler o 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Agora sim, versículo 21 do capítulo 3. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas. Irmãos, perdão, eu quero ler o versículo 7, tá? Ainda do capítulo 3, nós vamos ler esse texto que nós lemos agora do 20 e 21, mas agora eu quero ler o versículo 7 do capítulo 3, tá bom? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O 8 ainda. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu?
Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Veja a pergunta, né? Cirúrgica que o Senhor fez a Adão. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que houve então da parte do homem, houve da parte de Adão, um ato que nós conhecemos como desobediência. Então, naquilo em que Adão deveria manter a obediência na ordem que o Senhor havia dado para que ele não comesse do fruto daquela árvore, aqui nós vemos então que o Senhor pergunta a ele: comeste, né? Vamos ler direitinho como está no texto. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Qual é a resposta então de Adão no versículo 12 do capítulo 3? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então o próprio Adão relata que ele havia transgredido uma ordem do Senhor, ou seja, ele havia desobedecido. E então, quando nós vemos que Adão, ele então desobedece a essa ordem, ele faz para si aventais, né, com folhas de figueira, como no texto que nós lemos, no 11, né? Quem te mostrou que estavas nu? No 8, né? Aliás, no 7, então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Nós vemos então que a partir do momento que eles transgridem, que Adão reconhece que havia desobedecido, porque ele relata que ele havia comido do fruto da árvore que o Senhor havia ordenado para que não comesse. Nós vemos então que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que eles estavam nus e eles fazem para si aventais. Nós sabemos, irmãos, que a partir do momento que eles fazem esses aventais, eles então, né, coseram folhas de figueiras para se cobrirem. Esta não era a cobertura ideal, a cobertura que somente através do sangue o pecado poderia e pode ser perdoado. Mas o ponto que eu quero ressaltar com os irmãos aqui é o caminho pelo qual o pecado, a transgressão, então entra no Éden, entra na vida de Adão e na vida de Eva e, consequentemente, entra na humanidade. Qual foi então o caminho? Qual foi o ato, irmãos, que fez com que esse pecado, né, Adão e Eva saíssem daquele estado de inocência, como disse o pastor Evaldo em suas aulas, e passam então para um estado de afastamento, né, de Deus, de tal maneira que eles se esconderam ao ouvirem a voz do Senhor. E se o homem se esconde de Deus, é porque há neste homem pecado. Porque os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz a palavra do Senhor. Então qual foi o meio, irmãos? O meio foi a desobediência. A desobediência foi o meio pelo qual o pecado entrou.
o pecado entrou. Nós não estamos aqui nos referindo à origem do pecado, mas o meio pelo qual o pecado entrou. O pecado entrou pela desobediência. O mal entrou pela desobediência. Adão deveria ter guardado aquela ordem e não deveria ter comido daquele fruto. A desobediência, então, foi o meio pelo qual o pecado entrou. E, entrando o pecado, as consequências de um afastamento, e esse pecado, ele só poderia, e assim como também só pode, ser perdoado, coberto, através de um sacrifício. Nós temos estudado já este assunto. E aí é que eu quero ir para o texto que eu fui anteriormente, que está aqui no capítulo 3, no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnica de peles e os vestiu. Ora, irmãos, se o Senhor então fez uma túnica de peles, só poderia ser possível o Senhor prover então essas peles através de um sacrifício. É o que nós conhecemos pela Bíblia de o primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício. Então, se houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Porque a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Voltando então ao texto, irmãos, de Romanos, capítulo 5. Vamos voltar lá? Romanos, capítulo 5. Eu quero agora, feito essa introdução em Gênesis, Romanos, capítulo 5, do verso 12, né, que nós lemos em diante, eu gostaria de que nós refletíssemos um pouco a respeito desse texto. Irmãos, eu ainda não falei para os irmãos os tópicos que nós vamos meditar, nós vamos fazer isso mais para frente. Hoje é uma introdução, tá? Nós estamos aqui compreendendo o assunto que nós vamos estudar, a base do nosso texto, a base do nosso estudo é Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Vamos meditar um pouquinho a respeito desse texto que nós lemos de Romanos e também lá em Gênesis. Se nós lermos, né, de uma maneira superficial, que não deve acontecer, irmãos, nós devemos ler a Bíblia meditando nela, estudando a Bíblia, mas se nós lermos de uma maneira superficial aquele texto de Gênesis, aquele ato, uma ordem, o Senhor diz a Adão para não comer, ele vai e come. Se nós passarmos, parece que foi um ato que não teve grande importância e que ali foi um ato isolado, irmãos, foi um ato isolado. Então Deus cria o homem, né, como nós sabemos que ele criou lá em Gênesis, do pó da terra. Deus sopra nesse homem fôlego de vida, e esse homem desobedece, transgride, peca contra o Senhor, desobedece uma ordem, e o Senhor faz ali para esse homem tenta cobrir o seu próprio pecado com sua própria força, cozendo ali folhas de figueira. O Senhor então faz ali, né, o primeiro sacrifício e cobre este homem, esta mulher com peles, com túnicas de peles, e parece que é um ato isolado, irmãos. Parece que de repente, eu não estou dizendo que é isso que nós pensamos, né? Mas eu estou dizendo de uma maneira geral. Parece que de repente o Senhor criou o homem
e por conta daquela desobediência, o Senhor então foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa e o Senhor, a partir daquele momento, a partir da transgressão, né? A partir do ocorrido ali com Adão, o Senhor então precisa pensar num plano para salvar esse homem, que havia saído desse estado, dessa comunhão íntima com o Senhor vinha a ele na viração do dia, o Senhor falava com ele na viração do dia, com Adão, o Senhor colocou este homem num jardim, e ali aquele ambiente, né, de comunhão com Deus, e parece que a partir de agora, deste ato, tudo foi colocado, tudo se perdeu, né? Adão, por um ato impensado, ele colocou tudo a perder. E parece que agora, então, o Senhor precisa pensar num plano. O Senhor precisa, então, quem sabe, arrazoar consigo mesmo, na sua eternidade, na sua glória, e pensar, olha, de que maneira eu vou então salvar esse homem, de que maneira eu vou trazer de volta esse homem para um convívio, né? Para um convívio harmonioso comigo. Irmãos, é claro que nós sabemos que Deus, o Senhor, o grande arquiteto, ele não é pego de surpresa em nenhuma circunstância. E essa circunstância não pegou o Senhor de surpresa, irmãos. Não pegou. Não foi a partir do ocorrido de Adão que o Senhor teve que pensar num plano. E nós vamos ver isso nesse estudo. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Nós não podemos perder de vista que o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Senhor da história, irmãos. Ele é o Senhor da história. Nada pega o Senhor de surpresa. Como nós temos ouvido o pastor Douglas nos dizendo, esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, não é uma surpresa para Deus. Ainda no domingo, o pastor disse, domingo passado, o Senhor não está de máscara, com álcool gel, na sua glória, na eternidade, tem um totem de álcool gel na entrada da glória. Não, irmãos, o Senhor não está com álcool gel, com máscara, irmãos. O Senhor não está higienizando suas mãos periodicamente, de maneira nenhuma, irmãos. E não foi diferente, irmãos, neste ocorrido. O plano de Deus para a salvação não foram pensados após este evento com Adão. Não foram. O Senhor já havia estabelecido este plano para a salvação, ou o plano da salvação. Vamos pegar em Apocalipse, irmãos. Vamos abrir no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8. Olha o que diz, né? E nós conhecemos esse texto. E adoraram-na, eu estou lendo Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É esta parte do versículo, né, eu chamaria de parte B do versículo, que eu quero destacar com os irmãos. Eu vou repetir o texto. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, agora sim, que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor Deus já havia provido a morte deste Cordeiro, irmãos. Deste Cordeiro imaculado. Este Cordeiro que foi morto não a partir da desobediência de Adão. Não a partir do evento em que Adão desobedece e o pecado entra na raça humana. Não.
mas o Senhor já havia provido o cordeiro desde a fundação do mundo. Conforme nós lemos aqui, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ler outro texto que fala sobre isso? Efésios, capítulo 1, irmãos. Versículo 4. Vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, irmãos, se a Bíblia está relatando que há acontecimentos que foram estabelecidos antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, este evento de Adão não pegou o Senhor de surpresa. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, também vai dizer a respeito disso. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Irmãos, um Deus que estabelece coisas, estabelece a história antes dos tempos dos séculos, irmãos. Antes da criação do mundo, que conhece a história antes que elas aconteçam. Esse Deus não pode ser pego de surpresa, irmãos. Qual é a circunstância que pode pegá-lo de surpresa? Tito, irmãos, Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Os irmãos percebem? Os irmãos percebem que há então uma história, há um plano, há eleições, há chamados, há fundamentos que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Aqui diz esse texto que nós lemos no versículo 2 de Tito 1, antes dos tempos dos séculos, irmãos. Então, irmãos, nada pode pegar ou colocar à prova esse conhecimento, essa grandeza, este poder do nosso Deus. Nada pode. Isso é segurança para nós, irmãos. Isso é segurança para nós. Porque nós fomos pegos de surpresa com este momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos adaptar ao nosso dia a dia, a nossa rotina, trabalho, estudo, escola. Nós precisamos. Mas para Deus não, irmãos. Para Deus não. Deus não foi pego de surpresa. Ainda eu quero dizer aos irmãos, nada, nenhuma circunstância pode pegar o Senhor, Deus, pode pegá-lo de surpresa, como se algo estivesse ou tivesse fugido do seu controle. Nada, nada, irmãos, nada. Nenhum acontecimento
nenhum acontecimento para o Senhor é uma surpresa. Nenhum acontecimento, nenhum fenômeno, nada, irmãos, nada. E a Bíblia nos garante isso. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem que tem capacidade, irmãos, de chegar diante do Senhor e dar conselhos a Ele? E dizer, olha, por que o Senhor não faz dessa maneira? Deixa eu dar um conselho para o Senhor, viu? O Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que do nada fez todas as coisas, o Senhor que formou o homem do pó da terra, tá bom? O Senhor que é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo. Este universo, irmãos, que nós vimos na aula do pastor Douglas, a grandeza deste universo, a quantidade de galáxias, de estrelas. Então, nós chegaríamos, ou alguém, capaz, chegaria diante do Senhor e eu vou dar um conselho. Por que o Senhor fez dessa maneira? Por que o Senhor fez dessa maneira? Isso não é possível, irmãos. Isso não é possível. O texto aqui de Paulo diz, porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem é capaz, irmãos, de compreender a mente do Senhor? Quem é capaz de dar a Ele conselhos? Nós nos lembramos agora de Jó, né, irmãos? O que Jó disse? Jó, naquele diálogo com Deus, Jó falou, olha, eu coloco a minha mão na minha boca e eu vou só ouvi-lo, Senhor. Eu vou só ouvi-lo. Porque eu sou incapaz de dialogar com esse Deus, com essa grandeza. Então, irmãos, é um engano muito grande nós perdermos de vista que em algum momento o Senhor pode perder o controle de alguma situação. Que em algum momento, irmãos, ele não soube antecipadamente o que ia acontecer, como nós estamos dizendo a respeito de Adão. Então, a partir daquele evento, o Senhor, então, ele coça a sua cabeça, ele arrasou, ele pensa ali, no seu ambiente de glória, na sua santidade, e ele fala, não, eu preciso resolver essa questão. Como eu deixei isso acontecer? Poxa, eu pensei então que Adão realmente fosse obedecer. Eu pensei que ele fosse acatar a minha ordem. Não, irmãos. Não, Deus sabia. Deus sabia. Mas Deus não faz do homem uma máquina. Adão não era uma máquina diante de Deus, manipulada. Não, irmãos. Adão precisou executar a sua liberdade, como nós aprendemos na aula do pastor Douglas. Adão, na sua liberdade, ele foi lá e comeu do fruto da árvore, que o Senhor ordenou para que não comesse. Agora, isso não quer dizer que na liberdade de Adão não houve consequências, muito pelo contrário, houve grandes consequências, e é o que o texto de Romanos, capítulo 5 que nós lemos, está nos dizendo, e que nós vamos pontuá-lo, irmãos, pontuar o texto, e nos aprofundar um pouco mais. Mas na liberdade que Adão teve de obedecer ou desobedecer, ele desobedeceu. Ele desobedeceu, irmãos. Agora, o fato é que nós estamos falando de um homem. Um homem, Adão era um homem, não obstante,
criado à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver o que isso significa, o que é essa imagem e semelhança. Não obstante, Adão era um homem. Adão era um homem. E o homem por si só, o homem na sua força, o homem somente com os seus esforços, irmãos, é incapaz de obedecer a Deus. É incapaz. Esse é o cerne do nosso estudo, que é essa obediência de Cristo. Quais os efeitos e o alcance dessa obediência? Porque a palavra diz que Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que, assim como Adão, o homem por si só, irmãos, o homem por suas forças, o homem olhando para si, é incapaz de obedecer a Deus. É incapaz. O homem não tem condições de obedecer a Deus. Guardem isso, porque nós vamos voltar nesse tema. Adão é considerado por Paulo como alguém que prefigura Cristo. Vamos pegar o texto de Romanos, capítulo 5, que nós lemos. E nós já estamos encerrando, tá, irmãos? Hoje é só uma introdução mesmo. Mas vamos pegar o texto de Romanos, capítulo 5. E vamos ler o versículo 14 do capítulo 5 de Romanos. Olha o que Paulo diz. No entanto, a morte reinou desde Adão, por conta então dessa desobediência. O pecado entra na humanidade, irmãos. Na humanidade. Olha, para os irmãos verem a extensão e as consequências da desobediência a Deus. A desobediência a Deus. A desobediência é o meio pelo qual o pecado entra. A transgressão entra. É pela desobediência, irmãos. Foi assim com Adão. Foi pela desobediência. Ele não obedeceu a Deus. Eu vou ler o texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Nós vamos entender por que desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo que Adão, que nós precisamos entender esse texto para nós não ficarmos com uma compreensão equivocada do texto. Paulo está dizendo que Adão é a figura daquele que havia de vir. Em que sentido, irmãos? Paulo está dizendo que Adão é a figura. O que ele quer dizer com figura? Quer dizer que é um tipo, né, irmãos? O que é figura? Vamos pegar lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Eu vou repetir a leitura. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra, olha só, sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O que é a sombra? O que é a sombra? Nós, quando vemos uma sombra, de algum objeto ou a nossa sombra, ela não mostra exatamente o que é, né? A sombra, ela pode dar uma ideia, né? Ela pode apontar
para uma ideia, para uma realidade, mas ela não é a exata realidade. Tá certo? Então, tendo a lei, né? E aqui o autor da carta aos Hebreus está fazendo referência à lei. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, então a lei apontava, a lei dava uma ideia, a lei, então, como diz a palavra de Deus, era um aio, era um professor, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, quando Paulo, lá no capítulo 5, no verso 14, está dizendo que Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, o que Paulo está fazendo? Ele está, então, relacionando a vinda de Cristo à pessoa de Adão. Agora, nós vamos estudar, irmãos, em que ponto Paulo está traçando esse paralelo, porque há um paralelo. E é isso que esse texto do 12 do capítulo 5 até o 21 nos ensina, que há então um paralelo que Paulo traça e nos ensina entre a vida de Adão, o pecado de Adão, que através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, né? O versículo 12 vai dizer isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse homem chama-se Adão. Através de Adão, através da desobediência de Adão, o pecado então entra na humanidade, entra no mundo. E todos os homens que nascem, irmãos, todos nascem nessa condição do pecado de Adão. Todos os homens. Adão é considerado o pai da humanidade, porque é o primeiro homem criado. Então, todos, né? Diz a Bíblia, diz aqui o texto, por isso que todos pecaram. E o próprio Paulo vai dizer na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário um resgate desse homem. É necessário, irmãos, um plano que só Deus poderia pensar e executar para que este homem, então, agora nascido em pecado, neste pecado de Adão, voltasse para esse relacionamento com Deus, para essa harmonia, para essa comunhão com Deus e vivesse não mais debaixo da desobediência de Adão, mas na obediência de Cristo. Que é esse que Paulo relata que Adão é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, nós meditaremos algumas aulas a respeito desse assunto. Eu espero que tenha ficado claro que aquele ato de Adão, aquela desobediência não foi um ato isolado do plano da salvação, estabelecida na mente do Senhor, não foi. O último item aqui, né, dessa introdução que eu coloquei aqui, que nós vamos discorrer um pouco mais, quais semelhanças, se é que elas existem, entre o primeiro homem, né, entre Adão e entre, como a Bíblia chama, de segundo homem ou segundo Adão, que é Cristo. Quais as semelhanças, se é que elas existem, entre Adão e Cristo? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou falar rapidamente, estou encerrando mesmo, vou falar rapidamente os tópicos que nós estudaremos então, tá? O tópico 1, Deus se manifestou a todos os homens
através de seus atributos invisíveis, que se tornaram visíveis pela criação. É um tópico grande, mas eu vou repetir. Deus se manifestou a todos os homens através dos seus atributos invisíveis, que se tornaram visíveis pela criação. Tópico 2. Nenhum homem, por vontade própria, tem condições de buscar a Deus. Nenhum homem, irmãos. Nenhum homem, como nós dissemos, por si mesmo, por sua própria vontade, à parte daquilo que Deus fez para que este homem buscasse a Deus. Apartado disso, nenhum homem tem condições, tem capacidade de buscar a Deus. Tópico 3. Os resultados e efeitos da desobediência de Adão em paralelo aos resultados e efeitos da obediência de Cristo. Tópico 4. A posição do novo homem sobre o pecado. Como que este novo homem agora se posiciona diante do pecado. E o último, o tópico 5, o exemplo de Cristo em sua obediência. Amém, irmãos? Nós vamos então discorrer nas próximas aulas em cima desses 5 tópicos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco. Eu peço a Deus que o Senhor fale conosco, irmãos. Fale com a minha vida, fale com os irmãos, que sejamos grandemente abençoados, irmãos, e que tudo que nós falaremos, tudo que nós leremos, seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pelo estudo, irmãos. Senhor da glória, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai. Queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é vida para a nossa vida. A tua palavra, Senhor, é remédio, Senhor, para a nossa alma. Senhor, e nós te bendizemos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a meditarmos na tua palavra, Senhor, a colocarmos o nosso coração nela, Senhor, a confiarmos em ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor da glória. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti. Para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Fica conosco, Senhor, nos abençoa neste dia. Somos gratos, Senhor, por nossa igreja. Senhor, eu quero te agradecer pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos pela vida do teu servo. Renova o teu servo neste dia. Fortalece o teu servo. Continua falando a nós através da vida do teu filho, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra na boca do teu filho. Te agradecemos, Senhor, pelos professores da escola bíblica dominical. Te exaltamos e te bendizemos. Senhor, especificamente, Senhor, no nosso estudo, Pai, que iniciamos nesse dia, nós queremos, Pai, Senhor, compreender esta obediência, Pai, que nos alcançou de maneira tão poderosa, e viver, Senhor, e andar debaixo dessa obediência. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco nesse dia, fala conosco à noite, Senhor, através da Tua palavra, adentra as nossas vidas para a glória do Teu nome. Repreendemos todo mal, repreendemos, Senhor, todo ardido inimigo no nome de Jesus. Fica conosco, nós oramos e Te agradecemos para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe, que nós tenhamos um dia abençoado e que estejamos na presença do Senhor neste dia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Um abraço a todos. A paz.